Olá, boa noite, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 8 de março, e é claro que a gente não podia deixar de falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Você sabe por que essa data foi escolhida? Como que essa escolha aconteceu? E o feminismo, você sabe o que é? Quais são as reivindicações de nós, mulheres? É isso que a professora Lúcia Helena Bettini, da Universidade Mackenzie, vai buscar responder aqui pra gente. Lúcia, boa noite, muito Boa obrigada pela sua noite, eu que participação. agradeço. É um prazer estar aqui com vocês nessa data tão especial. Com certeza, obrigada, viu? E eu queria começar te perguntando, então, em relação à data. Como que aconteceu? Por que o dia 8 de março? O dia 8 de março vem ao encontro, né, de várias movimentações que estavam a acontecer no mundo, mas o dia 8 de março é uma data que vem escolhida até posteriormente, mas tem relação direta, né, com as questões que apareceram, né, no mundo, a gente pode dizer dessa forma, né, mas com destaque, né, houve várias situações nos Estados Unidos, na Europa e na Rússia, né? E essa data ela vai ser, né, ali no período de março, né, nós vamos ter vários movimentos, né, das mulheres, porque as mulheres até então elas tinham uma condição de serem meras procriadoras, né? E elas passam, né, com Revolução Industrial, né, elas passam a ser uma força de trabalho. Então, a partir do momento que elas passam a ser força de trabalho, e uma força de trabalho que não tinha muita valia, né, no mundo a gente vai perceber diversas movimentações. E essa data vem ao encontro, então, de um incêndio que acontece nos Estados Unidos, né, numa fábrica que várias operárias ali, a grande maioria delas eram judias, né, estrangeiras que estavam a trabalhar de forma ali excessiva, 16 horas, não só elas, mas também as suas crianças, e vai haver toda uma reivindicação e tem um incêndio que acabam por morrer, né, ali, todas essas mulheres que ali estavam presentes, em torno de 140 mulheres e alguns homens também, mas aí fica um marco, né, esse período, né, de março, né, como sendo ali um dia para se falar dessas conquistas que virão na sequência, porque começa então a haver essas movimentações em diversos locais, né, de situações de trabalho ali excessivo, e as mulheres passam a se manifestar para buscar os seus direitos. Mas o 8 de março mesmo vem então de uma dinâmica que aconteceu na Rússia, né, e é uma movimentação para se buscar esses direitos das mulheres que não existiam, né, em cada um dos locais que você for buscar, né, em termos de Estados Unidos, na Europa Ocidental, né, e aqui no próprio Brasil, você vai perceber que ela de coisa, ela passa a ser, né, ali força de trabalho, e força de trabalho sem nenhuma valorização. E por que a gente pode... o que é o feminismo e como que ele vai ao encontro dessa data tão importante? Então, o feminismo, né, ele representa o reconhecimento dos direitos das mulheres e vai ao encontro dessa data justamente, né, por essa movimentação que estava acontecendo em diversos locais, né, no sentido de haver ali respeito às mulheres, né, ali uma jornada menos, né, desgastante e degradante ali das mulheres, e também a proibição do trabalho infantil. Então, não só essas questões, né, de ordem trabalhistas, né, mas também as questões de ordem, né, ali política, porque é neste momento que a gente passa a ter toda uma discussão da mulher poder votar, né, e participar ativamente das tomadas de decisão que vão afetar a todos, né? Mas é nesse sentido, né, o feminismo vem, né, para ali proteger os direitos das mulheres. Quando a gente fala de feminismo, é proteção de direitos das mulheres. Você falou sobre votar. As mulheres já podem votar, já faz alguns bons Sim, anos, sim, né? Já estamos no mercado de trabalho, sim. recebemos salários, temos o mesmo período de jornada de trabalho. Mas quais são as lutas, então, das mulheres hoje em dia? Pelo que o feminismo luta? Sim,
desde 1932 aqui no Brasil, né, o voto feminino é uma conquista que vem à época de Getúlio. Mas se a gente puder, né, ainda ficar nessa dinâmica aqui histórica, né, para o reconhecimento de toda essa discussão que tem uma data, né, que vai ser fixada pela ONU, né, por conta dessas movimentações no mundo, né, a gente vai perceber, né, que nós temos, né, perdão. Imagina. Nós temos, né, ali nos quesitos, né, além do voto, né, que acontece em 32, em 1962 a gente percebe que aqui no Brasil a mulher tem, com o Estatuto da Mulher Casada, uma modificação da sua situação, porque a mulher ao se casar, né, a gente não se recorda disso sempre, mas ao se casar, até 1962 ela se tornava incapaz, relativamente incapaz, e ela precisava pedir autorização para o seu marido até para realizar um ato de comércio. Então, essa luta, né, nos direitos ali femininos, ela vem desde o momento ali, né, que a gente percebe Revolução Industrial, quebra de Bolsa de Nova York, né, Primeira Guerra Mundial, e vai se estender até os dias atuais, porque ainda hoje, apesar da gente ter uma Constituição que prega, né, pela igualdade, né, a igualdade entre homens e mulheres, independentemente de qualquer condição, e assim, os fatos que você relatou, as mulheres estão nas universidades, as mulheres estão no mercado de trabalho, mas elas ainda, né, não estão nos mais altos postos, né, de trabalho, e ainda existe toda uma diferenciação, né, que diz respeito aos salários, né, de mulheres e de homens, né, com exceção do serviço público, que o serviço público não vai fazer, né, essa diferenciação aí entre homens e mulheres. Uhum. Eu separei mais ou menos em 2 tópicos, e aí esses 2 tópicos têm seus respectivos subtópicos. Mas, por exemplo, quando a gente fala de igualdade de direitos, a gente pode falar de salário, de cargos de chefia e de trabalhos domésticos, né? Que é uma reivindicação também bastante comum, pelo menos nas redes sociais, as mulheres comentam bastante a respeito da divisão de tarefas dentro de casa, da criação dos filhos. Como que está essa situação hoje no Brasil e por que ela ainda persiste? Eu acredito, né, que essa dinâmica ela está sendo reconstruída e de uma forma, né, que a igualdade possa acontecer. Então, a gente percebe, né, dentro da própria universidade, né, e mesmo entre, né, os nossos colegas do dia a dia e por meio das pesquisas também, que hoje em dia, né, essa dinâmica, né, ela está sendo repensada, e a própria educação dos nossos filhos, né, vem ao encontro dessa discussão da igualdade. Então, aquele que educar o seu filho, né, para entender, né, que ele deve desrespeitar ali o feminino, né, está educando na contramão do que é esperado. Então, hoje em dia, a gente percebe o quê? Que existe sim essa dinâmica da cooperação nos núcleos familiares, né, mas é um processo, né, é um processo educativo que demanda tempo, né, e realmente, né, muita informação. Muita informação. Existe aqui, né, o papel da mídia da maior relevância de passar essa necessidade, né, de todos, né, colaborarem com as questões de ordem doméstica e não deixar só para a mulher, né, porque a mulher aí ficaria com uma dupla jornada. Muitos, né, discutiram essa situação. Mas você vê então com otimismo a situação atual, de melhora? Sim. Vejo sim, vejo sim. Apesar de que, né, em alguns aspectos, a gente ainda, né, perceba, né, uma situação que precisa muito, né, de se modificar, né, especialmente quando a gente fala de violência contra a mulher. Era esse até o meu segundo tópico. Esse ranço, né, que vem, né, dessa dimensão histórica, né, que num primeiro momento a mulher era ali uma coisa procriadora, ela era um objeto
objeto da procriação. E no segundo momento, né, ela entra no mercado de trabalho como sendo mão de obra, né, assim, ela passa de reprodutora para alguém que vai também reproduzir e vai trabalhar e vai trazer, né, dinheiro ali, vai ter uma valia econômica. Então, essa dinâmica da coisificação da mulher ainda permanece. E a gente precisa muito mesmo, né, de um auxílio de todos, sem exceção, para realizar esse processo educativo, né, que afaste essas questões da violência e traga a igualdade mesmo, né? Como que você acha que pode ocorrer esse processo? Você falou até educativo, acho interessante. Sim. Se você puder explanar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de processo educativo, num primeiro momento a gente vai pensar na família e no Estado, como sendo os dois grandes agentes responsáveis pela educação. Mas toda a sociedade, né, é copartícipe aí neste processo. E eu diria, né, que hoje em dia a mídia tem um papel muito importante nessas questões. A mídia entra como agente educacional, no sentido de que ela tem que mostrar, né, essas dinâmicas que são as respeitosas, as dinâmicas que afastem, né, essas diferenciações em razão do gênero e especialmente as que coisifiquem a mulher. Essa objetificação da mulher, ela deve ser afastada, né? E quem chega, né, a todos os lares, né, a todas as casas, ainda são os veículos de comunicação massiva, que são rádio, televisão e hoje já com grande importância, internet. Eu acho que também você falou dessa questão de gênero, e aí eu acho que pode até entrar uma dúvida do público. Até quero mencionar, nós estamos ao vivo pelo Facebook, se você tiver alguma dúvida, deixa aí escrito que a gente tenta responder aqui ao vivo, né, Lúcia? Mas essa questão do gênero, e até porque houve a criação do projeto, da lei do feminicídio, Sim. Que diz, você pode até definir melhor, né, mas que é o assassinato de uma mulher pelo simples fato dela ser uma mulher. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão de gênero? Então, dentro dessa dinâmica, né, toda que nós estamos aqui a cuidar, quando a gente fala do feminicídio, a gente percebe, né, que vai haver ali, né, o matar, né, por ser mulher, por ser do gênero feminino. E muitas vezes, né, vai acontecer, né, essa situação que é hedionda, né, é classificada como crime hediondo, dentro das próprias residências. Até hoje o Ministério Público fez, né, ali, né, no Dia Internacional da Mulher, ali, uma publicação de gráficos, né, o Ministério Público do Estado de São Paulo, de gráficos que apontam, né, para esses dados desses feminicídios. E a gente percebe que a grande maioria dessas mortes, pelo fato de sermos mulheres, né, elas acontecem dentro das próprias residências. Então, quando a gente pensa, né, em feminismo, né, em proteção dos direitos da mulher, né, e a gente chega aqui em pleno século XXI, né, por meio das discussões de igualdade, que não deveriam mais aí ter, né, tanta dificuldade, a gente percebe que a mulher, por muitos, ainda é tratada como coisa, como um objeto, e pelo fato de ser mulher, né, ali, os seus companheiros, né, ou pessoas que vão ali dentro de uma dinâmica de violência sexual, tratá-la ali, né, como um objeto do desejo, do prazer, né, ali pelo prazer, vão ali ao final, né, ali do estupro, da violência contra a dignidade sexual, realizar o feminicídio, assassinar, né, pelo fato daquela pessoa ser mulher. Então, é a coisificação da mulher que ainda permanece. Por isso que fiz questão, né, de falar que num primeiro momento a gente tem a mulher, né, nesse período que a gente percebe, né, toda essa modificação que ela vai para o mercado de trabalho, o período que antecedeu ela era ali objeto para reproduzir. Depois ela é reprodutora e preço de valor de trabalho. E ainda hoje a gente percebe que esse tratamento permanece. Então, quando a gente tem, né, algumas dinâmicas que vêm, né, especialmente, né, pela mídia,
pelas atividades do jornalismo, da publicidade, que afastam mesmo, né, essa dimensão da coisificação do humano ali, a gente tem que realmente enaltecer essa movimentação, porque é ela quem vai ajudar, né, ali, família e Estado a promover, né, essa política mesmo, é uma política, né, de empoderamento das mulheres, né, e consequente igualdade, né, que a Constituição traz. Nossa Constituição, que vai fazer 30 anos, fala da igualdade entre homens e mulheres, né? E ainda hoje nós estamos aqui discutindo essa situação. Eu quero também falar a respeito do empoderamento, mas antes, então o feminicídio, né, essa lei do feminicídio, ela vem para acabar um pouco com aquela ideia do crime passional. Você falou dessa questão, já né, houve dos assassinatos épocas, dentro de casa. Sim, e a gente sabe que em outras ocasiões, né, houve ali, né, defesas que eram, né, voltadas para essa dinâmica, né, ali, que o homem se defendia, né, ali matava a mulher, Por né, ciúmes, por ciúmes, né? defesa da sua honra, né, legítima defesa da honra. Essa foi tese, né, utilizada até em assassinato, né, que é um assassinato que volta e meia acaba por ser, né, relembrado em razão dessa tese, né, a tese da legítima defesa da honra da pessoa, né? Então, ali, os ciúmes, né? Ainda hoje a gente vê isso. E isso não pode acontecer. Né? Essa violência, né? Todo esse desrespeito que existe, né, contra a mulher é pelo fato, né, de ainda hoje, né, a educação não estar voltada ali para essa condição de pessoa humana. Então, nós temos sim que colaborar, né, com família e Estado, no sentido de mostrar que nós estamos lidando com pessoas e que merecem todo o respeito. E ainda, voltando para a questão do empoderamento, e ainda tratando um pouquinho disso de definição, o que é o empoderamento? Por que esse termo tem surgido tão forte, né, na mídia, nas redes sociais? De que forma, né, a mulher pode acessar os seus direitos, reconhecer que é destinatária de direitos. E o empoderamento até vai trazer vários princípios, né, ali, que vão viabilizar, né, esse empoderamento. Então, se empoderar, né, ali desses seus direitos. Eu aqui eu até inverto um pouquinho a ordem, né, desses princípios, mas eu acho que ali o mecanismo mais eficaz é a educação. É lógico que o acessar trabalhos, né, e acessar, né, ali cargos de direção, são todas questões muito importantes, mas é a educação quem viabiliza esse empoderamento, né, essa tomada de posse, né, de reconhecimento de que nós somos destinatárias de direitos. Mas essa educação você não diz na universidade ou nas escolas, não só você na diz universidade. em casa. Eu digo, quando eu falo de educação, eu estou referindo à Constituição. A educação é tratada como um processo. E um processo que tem, né, por agentes a família, a escola e a sociedade. A família, o Estado, né, por meio do ensino ali, né, e a gente sabe que o ensino não é só público, tem também o ensino particular, que vai estar ali, né, ao lado do Estado, né, na missão educativa, mas a educação é um processo que permite, né, ali o preparo para o exercício da cidadania, o desenvolvimento integral da personalidade humana e o acesso aos melhores níveis de trabalho. Então, aí a gente traz, né, todas as questões que o empoderamento acaba por tratar. E o interessante é que essa educação seja não só para as meninas, né, mas para os meninos, para respeitarem as mulheres. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria fechar a nossa conversa com uma pergunta que pode ser polêmica, digamos assim. Feminismo é o contrário de machismo? E o que você diria para as mulheres que dizem que não são feministas?
Eu diria que elas são sim, porque ninguém quer ter seus direitos desrespeitados, né? Então, quando a gente fala do feminismo, nós estamos falando ali, né, nessa condição de sermos destinatárias de direitos, né? Já o machismo tem todo um conteúdo aí, né, que é bastante pejorativo, né? E às vezes as pessoas confundem isso. Mas eu diria que todas nós somos feministas, porque queremos sim nossos direitos, né, ali fundamentais sendo protegidos, né? E consequentemente a nossa dignidade, né, ali elevada. Perfeito. Lúcia, muito obrigada pela conversa Eu que e pelas agradeço. explicações. Eu que agradeço. Foi um Obrigada. prazer. Bom, espero que a gente tenha conseguido explicar alguns dos temas, né, das palavras que envolvem o feminismo e todo esse movimento político e social. A todas as mulheres que estão nos assistindo, um feliz Dia da Mulher, uma boa noite para todos e até amanhã.